Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Acende essas luzes aqui, por favor. Muito claro, escuro. Vocês estão felizes hoje, irmãos? Amém! Nós estamos em dias muito pontuais para nossa casa. E o Senhor nos deu um encargo da palavra nesses dias para falarmos sobre o lugar de prioridade. E nós começamos desde o aniversário da nossa comunidade aqui, falando sobre a prioridade de ouvirmos ao Senhor, mas não é qualquer tipo de ouvir, qualquer tipo de escuta, mas uma escuta intencional e completa. É o tipo de escuta em que nós vamos ao Senhor até que Ele tenha falado tudo o que Ele deseja. É muito comum na vida cristã nós encontrarmos ambientes e pessoas que escutaram ou tiveram algum tipo de experiência com Deus, mas que não desfrutaram de tudo. Elas pegaram parte daquilo que Deus estava falando ou fazendo e já apressadamente trataram de fazer alguma coisa com aquilo. E esse é talvez o principal problema dos nossos dias. Nós somos de uma geração, nós somos de um tempo, de um período na igreja em que todos estamos ávidos por fazer alguma coisa. E quando temos pelo menos alguma coisa da parte de Deus para fazer, já é um grande avanço, não é mesmo? Porque está sendo cada vez mais comum que se faça algo sem ter algo da parte de Deus para isso. Só que o Senhor está nos chamando para um lugar muito mais profundo, meus irmãos, que é um lugar onde nós só podemos nos movimentar se nós tivermos ouvido todo o conselho do Senhor. Não basta termos ouvido uma parte da sua palavra, não basta termos recebido uma impressão de direção. Nós estamos sendo chamados a permanecer no lugar de escuta até que o Senhor tenha dito tudo o que Ele deseja. Estamos juntos? Então eu queria continuar falando sobre oração. Nós vamos permanecer hoje, talvez, não sei mais quanto ainda tempo, nesses dias que estarei aqui, meditando sobre oração. Nós vimos sobre essa atitude de Maria, a Maria de Betânia, 3 encontros em que ela tem com Jesus, em que ela tem uma devoção semelhante registrada nos 3 encontros. A primeira vez ela se prostra aos pés de Jesus e fica ali caída, como a expressão grega diz, quedada. É como se ela tivesse perdido as forças, só que ao mesmo tempo ela faz isso de maneira propositiva, intencional. Ela não está caída por acaso, ela está caída intencionalmente. E ela fica ali abandonando qualquer outra perspectiva e expectativa. Até o Evangelho vai dizer que é porque ela encontrou a boa parte ou a melhor parte das próprias palavras de Jesus, testificando que a expressão que é dada, ela explica na verdade o coração de quem dobra os joelhos e não a atitude externa de dobrar os joelhos. Ou seja, Maria havia compreendido de que tudo que ela precisava estava dentro da palavra de Deus, o verbo vivo, a palavra falada. Então ela vai ao encontro do coração de... Ela vai ao encontro do coração de Jesus com o objetivo de obter de Cristo tudo aquilo que o próprio Cristo julgasse
necessário, julgasse ser a porção para a sua vida. Então a expressão, a forma como o verbo está conjugado, não está ligado apenas a mostrar que ela se ajoelhou, mas a deixar claro que os joelhos dobrados do lado de fora estavam apenas manifestando o quebrantamento interior do seu coração. E nos próximos 2 encontros que Jesus tem com essa mulher, o segundo, um encontro de angústia, porque o seu irmão havia morrido, mas o que ela faz, independente de como está o seu estado emocional, ela se prostra aos pés do Senhor. E no terceiro e último encontro, nós temos uma mulher ungindo Jesus. Para João, ele narra destacando o fato de que ela ungiu os pés de Jesus, mas Mateus, por exemplo, diz que ela ungiu sua cabeça. Uau! Ela pega vou atualizar essa conta aqui, nos dias de hoje, seria um perfume de mais ou menos um custo de R$25 mil. Então ela pega aquele perfume que havia guardado, era muito comum, irmãos, naqueles dias, que as pessoas tivessem o hábito de guardar um perfume de um aroma especial, para isso ser utilizado em algumas ocasiões especiais. Vou citar 2 delas pelo menos. A primeira era na noite de núpcias. Aquele perfume, ele era utilizado para que a mulher se ungisse na noite de núpcias. E a segunda forma de utilizar aquele perfume era antes do sepultamento de alguém. Então eu não sei o que é que estava no coração de Maria. Eu sei que seja por um motivo ou pelo outro, irmãos, isso marcou ao ponto desse registro ter sido escolhido pelos evangelistas para nos traduzir qual é o coração correto de homens e mulheres que querem ser hospedeiros de Jesus, que querem que Jesus habite em suas casas, que estão desejosos pelo fato de que escutar a voz do Senhor é a prioridade de suas vidas, é a coisa mais importante das suas vidas. Estamos juntos? Então ela unge Jesus. Obviamente que talvez ela não tinha entendido ainda, cessado tamanha revelação, mas uma coisa é certa: Maria é uma pessoa que, ainda que não saibamos o que foi que ela acessou algo que poucas pessoas acessaram durante a caminhada de Jesus, porque Jesus dá testemunho sobre ela. Jesus testifica daquilo que ela rompeu no seu interior e manifestou do lado de fora. Então ninguém foi dito que escolheu a melhor parte, só ela. Ela teve um acesso, uma revelação de algo mais íntimo, mais profundo. Eu não sei dizer exatamente o que foi, mas é evidente que houve algo que ela recebeu do Senhor, que foi diferente das outras pessoas. Então, será que Maria estava ungindo Jesus porque ela era a irmã mais nova, com uma unção de a noiva que se prepara para a noite de núpcias? Porque se nós estamos falando aqui nesses dias sobre prepararmos uma geração que não vai sair do lugar de escuta até que o Senhor tenha falado tudo o que Ele deseja, até que Ele tenha nos dado todo o seu conselho. Nós temos falado aqui a partir de Samuel, irmãos, olhando também para Jeremias, de que vocação, na verdade, é ecoar a voz que nós estamos ouvindo. Então, Jeremias, qual foi o problema dos profetas em Jeremias? É que eles haviam deixado a sala do conselho do Senhor.
E o que eles estavam profetizando a partir daquilo que eles sabiam, e não a partir daquilo que eles estavam ouvindo, e não a partir daquilo que eles estavam vendo no conselho de Deus. Enquanto isso, nós temos Jeremias. Os irmãos se lembram disso, irmãos? Jeremias dizendo por outro lado, no capítulo 23, que por causa das suas santas palavras, olhando para a profecia daqueles profetas nos seus dias, ele está como um bêbado. As palavras do Senhor estão cerradas, estão martelando os seus ossos. Então a questão não é estarmos profetizando, irmãos, não é estarmos exercendo a nossa vocação na cidade, meu querido, a partir de algo que nós ouvimos do Senhor lá atrás, mas é fazermos o que Deus nos chamou para fazer apenas depois de nós permanecermos ouvindo o que o Senhor ainda está dizendo. Estamos juntos? Muitos começaram ouvindo o Senhor, e esses homens de Jeremias, eles eram profetas, e nós já vimos que se eles eram profetas em Israel, é porque algum dia eles haviam profetizado aquilo que Deus estava dizendo. Então a comunidade de Israel, junto com os sacerdotes, recebem aqueles homens como profetas. E nós vimos que Jeremias vai fazer uma denúncia a dois tipos de pessoas. Que tipo de pessoa? Os sacerdotes e os profetas. E qual é o problema que Jeremias está apontando? Os dois, sacerdotes e profetas, deixaram de ouvir a voz do Senhor. Aí então nós fomos para Samuel, que é um modelo profético, apesar de estar na antiga aliança, dos profetas da nova aliança. Porque em Samuel surge um novo tipo profético, os profetas chamados Nabi, que são profetas que não apenas agora profetizam a partir daquilo que eles veem com visões abertas. Eles não são agora mais os profetas. Até de Samuel eles eram videntes, mas de Samuel em diante surgem os profetas que ouvem. E é incrível, o Rafa já nos ministrou sobre isso várias vezes. É incrível nós percebermos na história de Samuel, se você vai lendo a história de Samuel, a partir de 1 Samuel, o que é incrível é que você vai vendo vários episódios em que Samuel, ele ouvia a Deus na presença de outras pessoas e ninguém ouvia, só ele. O que isso quer dizer? É que Deus falava com clareza, com precisão de detalhes com Samuel, mas era por dentro, não era por fora. Amém? E aí nós vimos então, lá em Samuel, eu estou contextualizando vocês, tem pessoas que não estavam aqui esses dias, porque a gente precisa ter isso bem fresquinho, como uma terraplanagem sobre a qual nós vamos pavimentar aqui hoje e provavelmente os próximos dias. Então eu queria que você entendesse isso, porque daí quando Deus vai falar quem é Samuel para ele, o que é que ele diz? Meu sacerdote fiel. Irmãos, Samuel não era levita. Ele não era levita. Então Deus estava plantando, na verdade, em Samuel uma figura que já apontava para o sacerdócio de Cristo. Sacerdócio não é mérito, sacerdócio não é genealogia, sacerdócio não é hereditariedade, sacerdócio é graça e obediência, irmão.
sacerdócio de Samuel começa na atitude da sua mãe, que empresta seu ventre para que o seu povo receba de novo a voz do Senhor. Por isso ela vai e batiza o menino. Deus ouviu. E quando Deus ouve, como é que nós podemos nos posicionar diante do Senhor, pastor Nilson, para que Ele nos ouça? É com o coração quedado de Maria. Porque Deus está falando o tempo inteiro, sim ou não? Sim. Mas quem está ouvindo? Então a questão não é se Deus ouviu ou não ouviu, é que quando ela batiza Samuel de Deus ouviu, na verdade é Deus ouviu, e porque Ele ouviu, Ele falou. E quando Deus fala, Ele faz. Não faz a menor diferença o que nós estamos clamando. O que faz diferença é o que Deus está falando. Clamor, oração, sem que Deus fale, não mudará nada. Sem que Deus haja, não mudará nada. E o que a história de Samuel está nos dizendo é o quê? Qual era o contexto de Samuel quando ele nasce? A palavra do Senhor era rara. Quando Ana diz Deus ouviu, na verdade o que ela está dizendo? Deus está voltando a falar com o seu povo. Ela não está dizendo Deus me ouviu. Ela está dizendo Deus ouviu o nosso clamor. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque se Deus está ouvindo o seu clamor e o que Ele fala diz apenas respeito à sua vida, cuidado, pode ser que não seja Deus. Porque tudo que Deus fala diz respeito ao seu povo e não a mim. O que Deus fala não termina no Luiz, passa pelo Luiz, mas quando Deus fala algo com alguém, nunca é sobre esta pessoa, mas é sobre o seu povo. Por quê? Porque Deus, irmãos, é comunitário. Deus é coletivo. Deus não é indivíduo. A Trindade é o fundamento de todas as coisas: Pai, Filho e Espírito. Então nós percebemos nesses dias, e eu quero a partir daqui começar a construir algo com vocês hoje, que qual é a coisa mais importante que existe em toda a história de Deus? É a sua palavra. Estamos juntos? E qual, se a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, é a coisa mais importante, qual é a coisa mais importante que diz respeito a nós? Ouvirmos aquilo que a palavra está dizendo. Então em Samuel, um sacerdote fiel. E o que Deus testemunha mais dele como sacerdote fiel? Que ele vai fazer o quê? Tudo o que está em meu coração e minha mente. Uau! Não tivemos tempo para trabalhar essas expressões com calma, não era o nosso foco aqui. Mas como é que alguém faz o que está na mente do Senhor, se ele não conhecer a mente do Senhor? Samuel entrou num lugar em Deus, irmãos, que está disponível para todos nós. O ministério da nova aliança, ele tem a ver com esse lugar em que nós somos fascinados, abduzidos pelo próprio coração de Deus em Jesus Cristo. Então orar, na verdade, orar tem no seu ápice, no seu êxtase, ouvir. Orar para nós pode ser uma jornada de aprendizagem, claro. Começa com o falar, com o balbuciar, como um bebê recém-nascido. Mas conforme nós vamos entrando mais fundo, entrando mais fundo, entrando mais fundo na vida de oração, mais desnecessárias vão se tornarem as nossas palavras, e mais necessárias no nosso interior ouvirmos a palavra que Deus está liberando sobre nós nesse tempo.
E para isso temos um inimigo. Qual o inimigo que temos que vencer para que consigamos permanecer, ouvir e ouvindo o Senhor, todo o seu conselho? A ansiedade. A ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade faz nós termos duas atitudes extremamente inconvenientes no lugar de oração: falar mais do que é necessário e ter pressa. E quem tem pressa nunca ouvirá o Senhor em tudo ou todo o que Ele está dizendo, falando. Então, oração é um lugar de morte. E a atitude de morrer está diretamente, intrinsecamente ligada à atitude de permanecer ouvindo. Por quê? Porque para permanecer ouvindo, eu preciso estar nesse lugar, sem expectativas particulares, pessoais. E para isso, a minha alma vai sendo sacrificada, minuto após minuto, hora após hora, em que eu me dobro diante dele em verdadeira oração. Amém? Você está feliz ainda? Em Romanos, no capítulo de número 8, dos versículos a partir do 19, nós vamos descobrir que a identidade original da igreja é, na verdade, a identidade do Filho de Deus, a identidade do Cristo. E já vimos que Cristo é a própria palavra. E o que isso quer dizer? Em última instância, é que Cristo é a expressão divina. Amém? É a expressão, ou seja, é a iniciativa de Deus em se comunicar, em se relacionar. É a atitude ativa da Trindade em revelar toda a divindade de Deus, em revelar-nos por meio de um batismo por adoção a paternidade de Deus, que nos deu o seu Espírito, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. E vimos que essa ânsia que existe em tudo que foi criado começa no homem, mas passa também pela criação, que aguarda, gemendo, com expectativa, a revelação ou a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Lembra qual é o ponto principal disso? Qual é o ponto principal disso, irmãos? O que ela espera? Ela espera a manifestação dos filhos de Deus para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer estar pleno, cheio de Cristo em nós. Porque isso é a glória de Deus em nós para a liberdade. E esse para a liberdade significa estarmos plenos e estarmos em completa harmonia com o propósito para o qual fomos criados. Ser livre é estar nesse lugar de inteireza, de plenitude. Não é ter direito de escolher. Ser livre é estar original, descontaminado. Uau! Liberdade é não ter genética pecaminosa em nós. E nós vimos que isso será feito com a redenção final. E o que é esse processo que vai culminar na redenção final para a glória dos filhos de Deus? É quando nós formos reposicionados em plenitude, no ambiente específico, preparado pelo próprio Deus, para a plena relação com Ele mesmo. Ou seja, não é só o homem estar como deve estar, é o homem estar como deve estar, no lugar onde ele deveria estar, em Cristo. A figura do jardim
para na verdade nos dizer que o lugar onde Deus quer que estejamos para sempre é em Cristo. Alguns pensam que é Israel, que é Jerusalém, mas o lugar que Deus fez para o homem habitar se chama Cristo Jesus. Aleluia. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 16, eu não disse isso para vocês, mas foi por falta de tempo. Revestivos. Por isso ele vai dizer aos Colossenses: revestivos de amor. O que ele está falando é que assim como temos uma natureza caída, pecaminosa, precisamos nos revestir da nova natureza que recebemos em Cristo. Uma coisa é estarmos em liberdade, outra coisa é ter sido feito livre. Para ser livre, isso é uma coisa do lado de dentro, não do lado de fora. Eu preciso ser cheio, eu preciso ter Cristo formado em mim. E para ter Cristo formado em mim, se pois verdadeiramente conheceis o Filho, não a verdade. A verdade liberta, mas o Filho torna você livre. Eu preciso estar diante do Senhor dia e noite, para não ter apenas uma palavra que diz o que Deus fez, que me revela qual é a sua intenção no passado, mas para que agora Ele venha com toda a liberdade e autoridade na relação de me dizer, a partir daquilo que Ele fez, a partir daquilo que Ele me revelou, o que é que Ele está desejando comigo agora, nesse tempo, nesse dia, nesse instante. Ou seja, diferenciando-me dos fariseus e religiosos da época de Jesus, que sabiam tudo que Deus queria, que sabiam tudo que Deus desejava, entre aspas. Eles tinham a lei já decorada em suas cabeças, mas a palavra de Deus não tinha acesso em seus corações, porque orar para eles havia se tornado apenas o cumprimento de uma lei, de um ritual. Irmãos, a lei não pode ser um fim em si mesmo. A lei é um aio para Cristo. O que o Senhor espera da igreja, de nós como casa ministerial nesses dias, é que nós estejamos parados, quedados, fascinados, diante da coisa mais importante, a sua palavra. E não fazemos isso lendo a Bíblia, nós fazemos isso orando, porque é possível ler a Bíblia e se tornar no máximo um fariseu. Você precisa rasgar o seu coração e a sua vida diante de Deus. Claro que com a Bíblia, contudo, a oração é o meio de transporte de Deus entre a sua identidade de filho bebê a filho maduro. Então é a oração que nos pega daqui agora e abre o portal do Kairos de Deus e nos conecta lá aquilo que deveríamos ser conforme a nossa origem. E vimos isso a partir de Romanos. Por quê? Porque nós mesmos, e agora ele está falando, ele explica que ele está falando daqueles que são espirituais. E ele vai dizer o que? Nós mesmos gememos. Nós mesmos gememos. Gememos pelo que ele diz, aguardando a redenção. Quem é que aguarda a redenção? Só aqueles que nasceram de novo. Porque esses estão esperando a completa consumação do propósito eterno de Deus em Cristo. Porque eles têm consciência espiritual. O homem velho, o homem que está em Adão, ele não tem consciência espiritual, então ele não está gemendo, aguardando a redenção. Pelo contrário, ele abomina, ele odeia, ele fica doente em pensar que está se aproximando o tempo do fim. Só que ele diz que assim como nós não sabemos orar como convém,
o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é o Espírito interceder por nós com gemidos inexprimíveis? É nos carregar e nos soltar no lugar, no ambiente adequado, preparado para a relação. Nesse lugar eu me dobro diante do Senhor para ouvir aquilo que Ele está falando, mas é tudo sem pressa, sem ansiedade, sem ambições pessoais. E quando Ele diz, eu estou pronto para corresponder aos desejos e fazer tudo o que está na sua mente e no seu coração. Achei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, Davi, a única coisa que Davi sabia fazer, Davi tinha duas virtudes: tocava harpa, glória a Deus pelos irmãos que tocam harpa, e cuidar de ovelha. Tudo que ele fez para a glória de Deus, ele aprendeu ouvindo. Tem um episódio incrível. Davi já era aquele guerreiro famosão, estava fugindo de Saul, uma loucura doida. É difícil entender aquela história, a história bíblica, porque Davi tem hora que ele é o general principal de Saul, daqui a pouco ele é o cara que Saul está querendo matar, e tem hora que ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Saul está vindo ali perseguindo ele está indo ali matar o exército que vai destruir Saul. É um negócio esquisito. Mas aí tem um episódio em que eles estão indo para a terra dos filisteus, numa batalha em que eles haviam invadido e feito um estrago no exército de Israel. Então Davi vai em busca de vingar as famílias daqueles guerreiros, e aí o Senhor fala com ele para eles se abaixarem e ficarem ouvindo o som na copa das amoreiras. E o Senhor diz que ele vai vir caminhando. Uau! O que Davi sabia de guerra? Nada, irmão. Mas Davi escolheu a boa parte. O que nós precisamos aprender nesses dias? A ouvir o Senhor. Não julgue que você já sabe. Não julgue que você já aprendeu. Não julgue a si mesmo. Não pense de você mesmo mais do que convém. Não creia que você já acessou esse lugar. É tempo de nós ressignificarmos a nossa vida. E como é que eu faço isso? Sendo transportado para o lugar onde eu me aproprio da identidade do Filho de Deus. E como é que isso acontece? Por meio da oração. Mas qual oração eu estou falando? A oração fascinação. Não é a oração tagarela. Não é a oração discurso, onde você fica convencendo Deus de suprir as suas necessidades. Não, eu estou falando daquela oração onde nem mesmo as suas necessidades importam mais. Tem uma coisa mais importante do que isso. E o que é? Conhecer a Cristo, experimentar as suas profundezas, conhecer o seu toque, conhecer a sua intimidade. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Qual é a oração que eu quero, qual é a perspectiva de oração que eu quero acrescentar aqui hoje? Vamos edificar uma igreja que coloca uma placa, um telão, luzes, o desenho da comunidade na parede, pintar de preto, colocar um sonzão, ter uma estratégia para colocar um monte de gente rápido logo dentro dessa estrutura. Essa é hoje, eu estou aqui brincando com vocês, claro, mas
Essa é a perspectiva da maioria dos ministérios que surgem e de grande parte daqueles que já existem há muitos anos. O espírito desta época é o espírito que mede as pessoas pelos resultados. Então nós nos tornamos um povo ávido por resultados. A pressão, ela vem por meio de resultados. Por exemplo, se eu tenho um trabalho, se eu estou envolvido em missões, as pessoas querem saber meus números, porque de acordo com os meus números, eu consigo mantenedores. De acordo com os meus números, eu consigo abertura nos ministérios para divulgar meu projeto. De acordo com o meu êxito, e preste atenção, êxito não significa aprovação da parte de Deus. Porque às vezes você está tendo êxito em algo que Deus não mandou você fazer. E a história que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela fala sobre isso. Para mim, um cara mais incrível da Bíblia, em relação a... não estou dizendo que ele é o maior, mas para mim, ele é o meu personagem preferido, no que diz respeito à busca pela presença de Deus, que é Davi. Ele teve êxito em coisas que Deus estava reprovando. E para mim ele é uma grande inspiração disso. E até esse cara que é uma grande inspiração, o único em que o próprio Deus disse, homem segundo o meu coração, ele teve horas que fez com sucesso aquilo que Deus estava reprovando com vergonha. Foi eu que fechei, viu? Não, deixa aberto. Você me atrapalha demais fazendo isso. Estão entendendo, irmãos? Tem muito dos nossos ministérios hoje, da nossa vida, é busca por aprovação. Só que nós buscamos aprovação segundo o padrão do mundo. Então a gente quer apresentar o nosso êxito, não o nosso comprometimento. Sabia que às vezes muitos de nós aqui, nós estamos paralisados ministerialmente porque nós buscamos êxito? Estamos confundindo a aprovação de Deus com o nosso êxito, e às vezes Deus está nos reprovando e nós estamos apresentando algum serviço bem feito. Porque a aprovação do Senhor tem a ver com o coração. Não é pelo resultado das suas mãos, é pelo que é dar do seu coração, cara. Pode parecer até mesmo frio da parte de Deus. Tem hora que parece que Deus nos chama para algo e que Ele não dá as medidas específicas. Parece que é para a gente errar mesmo. Não é? Eu sinto, não estou dizendo que, né, irmãos, né, é uma heresia minha isso aqui. Não sei nem de onde eu tirei, mas observando a minha própria caminhada e alguns irmãos que eu conheço, parece que Deus deixa você errar intencionalmente. Ele deixa você perdido em você mesmo, porque Ele te dá tarefas que você não tem como realizar se Ele não te der todas as instruções específicas. E aí Ele deixa alguns pontos vagos. Eu sinto que é como se Deus tivesse a necessidade de que você, ao invés de avançar, quando diante do desafio você criasse uma coisa da sua própria cabeça, você tivesse que voltar lá aos seus pés. Irmãos, o Senhor não quer o que nós podemos fazer. O Senhor nos quer para Ele. Por isso em Marcos, no capítulo 3, eu já falei isso há muitos anos, Jesus separa 12 homens para estar com Ele e servi-lo. Não tem como servi-lo sem estar com Ele. Então eu tenho essa impressão que muitas vezes o Senhor nos deixa na vacância de algumas informações, e daí quando você está ali no dia a dia, você fala, cara,
se eu soubesse, isso aqui não tinha sido assim. Aí você tem que voltar para os seus pés, muitas vezes arrependido por a coisa ter saído diferente do que você imagina que o Senhor se agradaria. É porque o Senhor não está interessado, irmãos, no nosso êxito, mas na nossa submissão, no nosso quebrantamento, na nossa vida entregue em suas mãos. O maior exemplo disso para mim, dessa questão do se dobrar para que a vontade se cumpra, é Maria. Eu já falei isso aqui com vocês em outra ocasião. Em Lucas 1, depois de ter sido visitada pelo anjo, disse assim Maria, 38: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E a palavra não seria fácil. Quem é Maria? A mãe de Jesus. Quem é Maria? A discipuladora de Jesus. Quem é Jesus? O homem que no final do seu ministério teria que dizer com fidelidade para ser aprovado a frase: que se cumpra em mim a sua vontade. E onde foi que ele aprendeu isso? No dia que a mãe dele ficou grávida. Maria foi a pessoa que Jesus escolheu para ter a autoridade para discipular o seu filho. Por isso o propósito de Deus em Maria começa com: que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Quem ensinou? Jesus. Alguém teve que ensinar Jesus, porque senão Jesus não seria homem, seria apenas Deus usando o corpo de um homem emprestado. Não, Jesus foi sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações que nós. E senão ele não teria o poder, a autoridade de nos representar como homem que foi obediente. Não poderia assumir o nosso lugar. Então, para que Jesus tivesse tamanha autoridade de chegar, por exemplo, lá em Lucas, abre comigo Lucas 22, para a gente encerrar isso aqui. Lucas 22, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus aprendeu isso, irmãos. Alguém andou com Jesus nesse caminho. A sua mãe, Maria, tinha autoridade para ensinar: não seja feita a nossa vontade, mas a do nosso Senhor, que se cumpra em nós a sua palavra. Imagina, Rafa, Jesus pequenininho, Maria sentando com ele e fala: filho, eu preciso te contar uma história que aconteceu com a mãe. Quando eu estava prestes a casar com o seu pai, o Zé, um anjo do Senhor me visitou. Como estava a palavra do Senhor nos dias de Jesus? E as visões? 400 anos de silêncio. Exatamente como nos dias de Samuel, só que muito pior. Então o Senhor levanta o seu sacerdote fiel. E o que Jesus faz? Tudo que está em sua mente e coração. Então tem uma história bíblica que me inspira muito, e eu queria concluir com essa história. 2 Samuel. E isso é tanto ainda parte do nosso ministério na palavra aqui nesses dias,
como também uma palavra profética para essa casa. Segundo Samuel 6. Eu vou procurar ser muito objetivo aqui, irmãos. Então me dá mais alguns minutinhos e nós já vamos encerrar. Segundo Samuel 6. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, como todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, até aqui, não vou ler essa parte porque não vou poder falar sobre isso hoje. Davi tem agora a oportunidade de trazer de volta a arca do Senhor que havia estado entre os filisteus. Então, mais do que depressa, Davi acelera o processo e vai em busca de trazer a arca de Deus de volta para Israel. Mais especificamente com o intuito de trazê-la para a sua casa. Se você ler, por exemplo, o registro de Crônicas, você vai ver que Davi arma, ele cria, ele constrói uma tenda para pôr a arca de Deus. E é interessante que os profetas vão profetizar lá no futuro que Deus iria restaurar a tenda de Davi. Amós, por exemplo, diz isso. Isaías diz isso. Então olha que coisa aqui em 1 Crônicas 13. Eu não vou ler a parte inicial porque
o relato se repete. Mas no verso 13 diz assim: pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Vá para o capítulo 15 agora, no versículo 24. Tudo bem aí, irmãos? Estão me acompanhando? Sebanias, Josafá, olha só, ele está agora contando os homens que Davi designou para o serviço nesse templo, nessa tenda, onde a arca do Senhor estava. Ele está falando disso, principalmente os músicos, que vão ministrar os turnos que Davi estabelece, de 24 horas de adoração e intercessão. Então olha o que vai dizer aqui: Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, trocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. O que é um porteiro? Porteiro é um guardião, um protetor, mas é também alguém que abre o acesso e fecha o acesso. Se você chega num lugar que você não tem convite e lá tem um porteiro, o porteiro faz: como é que é seu nome? João? Aqui só tem John, não tem João, você não vai poder entrar. Não, mas eu sou convidado. Cara, não tem como entrar, a não ser que eu receba ordens superiores, senão você não pode entrar. Estamos juntos, irmãos? Sim? Agora vá para o capítulo de número 15. Oh, perdão, 15 não, 26. O 15 nós já lemos aqui. 26. Os filhos de Obed-edom: Semaías, o primogênito, versículo 4, desculpa, Jeozabe, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Preuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominavam sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes, filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens. Viu? Rafael era filho de Obed-edom, neto. Todos estes foram filhos de Obed-edom, eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 72. Isso me lembra o número dos discípulos que Jesus envia em Lucas. Continue. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A estes, turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos a casa do Senhor. Para cada porta deixaram sortes para designarem deveres, tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado oriente caiu por sorte a Selemias. Depois lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado norte, a Obed-edom, a do lado sul, e a seus filhos a da casa de depósitos. Irmãos, eu quero ser bem sucinto, então vamos lá. Davi buscou trazer a arca, só que isso foi feito do jeito errado. O coração de Davi era correto, sim ou não? Sim. Mas ele não se atentou aos detalhes
que estavam na mente e no coração do Senhor. Agora preste atenção, eu não quero me atentar aqui ao que deu errado, mas ao que deu certo. Uzá morre, e a Bíblia diz que Davi, presta atenção, Davi direcionou a arca do Senhor para ir à casa de Obed-edom. Olhe para mim, é muito simples o que eu tenho para compartilhar. Se você fosse Davi, se coloca no lugar de Davi, tendo o conhecimento que você tem sobre quem era Davi, o que Davi carregava, sobre o coração do Davi, o encargo de Davi, e não apenas isso, mas o que Davi também tipificava, falando sobre o reino messiânico, sobre o próprio Messias e o Cristo como Rei eterno. Tudo isso estava amontoado sobre a cabeça, sobre a vida de Davi. Se coloque no lugar de Davi, desse Davi, e pense, se você tivesse que improvisar algo, um lugar para hospedar a arca, qual tipo de homem que você escolheria? Qual irmão da sua congregação você escolheria? Porque qual é a grande crise que eu tenho nessa passagem? Uzá pôs a mão indevidamente e morreu. Obed-edom, irmão, mandaram levar a arca para dentro da casa dele. Tá ligado nisso, cara? Isso buga a minha mente. Porque um que foi escolhido como primeiro da fila, quando tocou na arca, morreu. Como alguém pode olhar para você e dizer, cara, aqueles ali não tinham como carregar a arca, nós fizemos algo errado, enquanto nós descobrimos agora o que é certo? Teria como nós guardarmos a arca do Senhor na sua casa? A arca fala do que, irmãos? Da presença, da própria glória de Deus em meio ao povo. Imagina Davi olhando para mim, Rafa, e falando, Luiz, cara, nós não fizemos as coisas do jeito certo, e agora eu vou precisar buscar ao Senhor, até que Ele me diga exatamente o que fazer. E nós sabemos, Davi vai à lei, ele vai a Êxodo, ele vai a Números, ele vai a Deuteronômio, ele vai a Josué, e ele vai entender de que forma a arca do Senhor deveria ser carregada. Ele vai descobrir que a arca do Senhor só poderia ser levada sobre os ombros dos sacerdotes. Irmão, mas quando isso tudo está ali, um cenário de caos, porque aquilo que era para trazer alegria, agora tinha matado um aparentemente inocente no meio do povo de Deus. Imagina Davi olhar para mim, olhar para você, Emílio, e dizer, cara, tem como você hospedar a presença de Deus lá na sua casa? Isso me leva a duas coisas que são as que eu quero compartilhar. Eu continuo falando sobre oração, sobre um lugar de escuta, sobre ouvir tudo que o Senhor deseja falar, sobre sermos o corpo que vai ter Cristo, um lugar para repousar a cabeça. Eu continuo falando sobre isso, sobre sermos casa do Pai, lugar em que o Filho pode encontrar descanso, pode encontrar guarida, pode encontrar um ambiente preparado para ele descansar. Eu continuo falando sobre isso. Quais são as duas coisas que me impactam aqui? A primeira é, certamente, Obed-edom era amigo de Davi. Você não pega uma coisa que está aqui, que você fez no improviso e deu errado, e agora você arrisca com alguém que você não conhece. Irmão, quando você contrata um serviço,
que você arriscou porque você achou um preço mais barato e dá errado, normalmente, num serviço que você contrata e deu errado, você volta atrás e vai normalmente em busca de quê? De alguém que tenha referência, principalmente alguém que você mesmo já conheça, mas que você deu uma arriscada dessa vez para fazer com o mais barato. Aí você se arrepende, vai lá e paga mais caro, manda fazer de novo com alguém que você conhece, ou que seja indicado por alguém que você reconheça. Imagina numa coisa dessas. Então, primeiro, é certo para mim que Obed-Edom era conhecido de Davi. Davi conhecia esse homem. Davi conhecia o testemunho desse homem. Davi conhecia a casa desse homem. Certamente Davi conhecia como os filhos desse homem eram ensinados e educados em sua casa. Por isso, na hora de resolver uma coisa que ninguém está apto para resolver, Davi vai escolher alguém em quem ele confia plenamente. Estamos juntos? Provavelmente ele era um levita. Tudo indica pelas pesquisas bíblicas que Obed-Edom era um levita de Gate, uma das cidades que ficava no território dos levitas. Por isso ele é chamado de Geteu, vem de Gate. Então preste atenção, Joe. O contexto para mim ele era um amigo em quem Davi confiava. E o que isso fazia com que Davi tivesse consciência e segurança de que na casa de Obed-Edom, o que for feito, será feito em obediência. Por quê? O que é que eles estavam ali correndo risco? De que qualquer coisa fosse feita com a arca fora do que deveria ser feito e mais pessoas continuassem morrendo. Então certamente está em jogo, ponto 1, a obediência cega que Davi precisava encontrar para deixar um lugar, a arca de Deus, sem que ela continuasse matando outras pessoas. Porque se deixa na casa de alguém em que os filhos não estão sendo entesourados com um verdadeiro discipulado, pode ser que eu até abençoe os pais, mas mate os filhos, porque os filhos não carregam a mesma essência, os filhos não carregam o mesmo entendimento, os filhos não carregam o mesmo zelo pela arca do Senhor. Mas Davi tem uma garantia: na casa de Obed-Edom, certamente ele obedecerá tudo o que for definido, ordenado, posto. Se disser só pode chegar 30 centímetros perto da arca, eles não vão 31, eles vão 29 ou 30 no máximo. Porque Davi conhecia o coração desse homem. Você entende isso, irmão? Faz sentido? A pergunta que eu faço é: o Senhor poderia hospedar a presença na sua casa, levando em conta o seu padrão de obediência? O Senhor, quando olha para mim e para você, como Ele vê o ordenamento espiritual dos nossos filhos, de quem mora com a gente? Será que Ele poderia dar a presença dEle para morar dentro da nossa casa por uns dias, sem ter receio de que alguém, ao invés de ser abençoado, viesse a morrer? Porque a presença de Deus traz a sua glória, mas a sua glória pode trazer condenação. A presença de Deus é santa, e da mesma forma com que ela faz coisas extraordinárias com quem está alinhado ao seu coração, ela traz juízo para quem está fora disso. Amém, irmãos? Qual é a resposta que hoje nós teríamos para dar para o Senhor em relação à nossa obediência?
Que tipo de posicionamento o Senhor poderia esperar de mim e de você se a arca estivesse solta no meio da rua e ele precisasse colocar na casa de alguém? E a segunda coisa, tão importante quanto essa, talvez até mais importante, é com qual zelo a presença de Deus seria tratada se ela se hospedasse em nossa casa. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque, de novo, se coloca no lugar de Davi. Se fosse você, Nilson, que fosse escolher a casa de um dos irmãos da sua comunidade para colocar a arca do Senhor por alguns dias, você escolheria alguém que não chapa, alguém que não é intenso? Você escolheria alguém que faz pouco caso da presença? Você escolheria alguém que não honra o Senhor na adoração, que não se entrega na intercessão, que não está comprometido com a glória de Deus? Não, você não escolheria, cara. Então o que a escolha de Davi me mostra é certamente que Obed-Edom era um cara, um esfomeado, um desesperado pela presença de Deus, Rafa. O texto não diz isso, mas lembra quem era Davi? Qual era a marca de Davi? O cara mais extravagante na adoração que nós temos testemunho. Davi amava tanto o Senhor e tinha tanto acesso a Deus, que ele entra no templo e pega os pães da proposição e dá para ele, come os seus guerreiros. Jesus, irmãos, é o pão vivo que desceu do céu, e a mesa da proposição representava esse pão. Davi estava dando de comer de Cristo antes da hora, antes da encarnação. Por quê? Porque por meio do seu coração intenso, extravagante, quebrantado no Senhor, ele entrava anos, 1000 anos, 2000 anos à frente do seu tempo e desfrutava de coisas que ainda seriam reveladas aos outros. Eu já disse várias vezes, Davi pode entrar lá e comer daquele pão e nada aconteceu, porque ele já era acostumado a comer daquele pão lá quando ele estava pastoreando, lá quando ele estava tocando a harpa, ele já comia daquele pão direto. Por isso o pão foi bem, mas poderia matar qualquer outra pessoa. Imagina esse cara escolhendo alguém para colocar a arca do Senhor na casa. Irmão, ele não escolheu um que... Vamos adorar, irmão. Talvez eu vou. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Vocês estão entendendo? Vocês estão felizes ainda? Duas coisas que me quebram quando eu estou olhando para Obed-Edom tem uns dias. A obediência que Davi tinha certeza que ele encontraria naquela casa, porque a obediência é o que ia proteger eles de morrer na arca. Mas não só isso, o lugar de honra que a presença de Deus certamente encontraria na casa daquele homem. Agora, qual é a coisa mais louca para a gente concluir? É que a arca fica na casa de Obed-Edom, e o que começa a acontecer com a casa de Obed-Edom? Deus os abençoe. Eu já falei aqui, irmãos, talvez você não se lembre, eu vou repetir. O que é ser abençoado? Ser abençoado é carregar a presença de Deus em você. Ser abençoado não é receber alguns dos benefícios do Senhor, irmão. Sabe por quê? Porque Deus dá os seus benefícios até ao ímpio. Receber algo de Deus não é sinônimo de ser abençoado, é sinônimo de ser provido. Ser abençoado tem a ver com ser santificado, e o que pode santificar o homem senão a sua presença? Ser abençoado é receber Deus em mim, é receber o Espírito Santo em mim. Ser abençoado é receber uma medida ainda maior do que a
aquela que eu já tinha da sua presença, é carregar Deus dentro do peito. Porque a casa de Obed-Edom foi abençoada? Porque Deus mesmo estava ali com eles, manifestando a sua glória. Sabe como eu quero ser abençoado? Quando eu entrar no meu quarto secreto e a presença de Deus vir, irmão, e ali eu puder experimentar, desfrutar, conhecê-lo, ouvir os seus desejos mais profundos, receber o seu coração repartido com o meu. O que é ser abençoado, se não entrar, fechar a porta do quarto, e quando você achar que você vai começar a orar, você sentir que ele já estava lá te esperando, você perceber que a presença dele veio. Eu não sei vocês, irmãos, mas se eu perguntasse aqui e fosse sincero a resposta de vocês, sem o medo de ser pública, perguntaria: como é a presença de Deus no seu devocional? Talvez a maioria de nós diria: vixe, eu não sinto a presença de Deus tem há muito tempo. Mas a fé não é sobre sentir a presença de Deus, né? É sobre saber que Ele está ali. Pode ser para você, irmão, mas para mim não é não. Porque quando eu leio a Bíblia, os homens que fizeram a história das Escrituras, eles experimentaram Deus. Eles não sabiam que Deus estava presente por causa da consciência intelectual. Deus mesmo vinha em pessoa e eles se relacionavam. Pergunta para Paulo se quando ele ia orar, se quando ele estava fazendo aquilo que o Senhor havia chamado ele para fazer, se ele estava feliz em saber pela cabeça que Deus o acompanhava em Jesus. Não, irmão, a presença se manifestava, havia uma realidade física da presença. Então, queridão, queridona, você pode estar se acostumando a fazer seu devocional, se é que ainda faz, sem Deus estar presente. Cuidado, porque a fé cristã, ela não é intelectual, ela é relacional. A intelectualidade faz parte, mas está submissa, governada pela realidade da presença. É possível orar dias, meses, anos, sem experimentar a presença de Deus. Eu não sei, isso parece que eu estou falando uma coisa tão óbvia, que as pessoas não entendem. Por quê? Porque é difícil encontrar hoje, nos nossos dias, pessoas que queiram a presença de Deus desse jeito que eu estou falando. Elas estão contentes, satisfeitas em ler 2 capítulos da Bíblia, 3, quando muito, lerem 1, 2, 3 dias na semana, orarem 10, 15 minutos, meia hora que seja, está ótimo, eu tive meu tempo de oração hoje, fazerem as suas... baterem o ponto nas suas programações religiosas, das suas congregações, e isso está ótimo. Eu dou uma oferta, está ótimo, está tudo ótimo, tá, glória a Deus. Quando tem um necessitado, nós ajudamos. Mas a pergunta que eu vim aqui fazer nesses dias é: e a presença de Deus? Como ela se hospeda na sua casa? Ela pode se hospedar na sua casa? Tem um lugar especial para ela? Ou você é um friozão que se contentou em conhecer Deus com a cabeça? O Senhor, irmãos, não está preocupado com o êxito. O Senhor deseja encontrar um lugar de honra para a sua presença habitar plenamente em nós. Obed-Edom teve a sua casa abençoada. O que significa isso? É que a presença começou a encher o lar. Chegou um ponto, o que aconteceu? Não cabe. Vamos ter que levar para outro lugar. Porque o testemunho da presença de Deus em Obed-Edom começou a sair para fora, a tocar outras pessoas. As pessoas começaram a ver a notícia. O que é que está acontecendo? Não, mas ele só não está guardando a arca, não, irmão. Ele não estava só guardando a arca, não foi colocada certamente num cômodozinho, numa despensa na casa dele. A arca do Senhor passou a ser
o centro daquela casa, passou a definir o movimento diário daquela casa. E por que eu digo isso? Porque Davi vai testificar. Quando Davi vai escolher um porteiro para aquilo que ele vai fazer, que ninguém nunca tinha visto, Davi acessou aquilo num lugar espiritual, porque ele faz uma tenda, coloca a arca, estabelece turnos. E olha que loucura, homens adoram 24 horas por dia, e as mulheres também. Homens e mulheres adorando ao Senhor juntos. Imagina que loucura, irmãos. Aquilo era proibido, aquilo não era lícito. A arca do Senhor estava circunscrita ao sumo sacerdote uma vez ao ano. E Davi pega aquela arca, irmão, coloca numa tendinha improvisada, e agora vem as famílias, vem o povo de Deus, e eles adoram 24 horas por dia. E sabe o que é mais louco? Dentro da tenda não tinha sacrifício de animais. E tem gente até hoje querendo refazer sacrifício de animais. Na tenda de Davi tinha adoração, porque a adoração é um lugar que você entra depois que o sacrifício ficou infantil, ficou embrionário demais para aquilo que você já viveu. Você precisa descobrir a verdadeira adoração, que vem de um lugar do homem interior. É uma entrega irreparável, irremediável do seu homem interior a Deus. A adoração, irmãos, não é apenas a obediência externa por meio de um sacrifício, seja ele qual for, espiritual ou literal. A obediência, ela é uma parte da adoração, mas a verdadeira adoração é um lugar em que você mesmo se perde em Deus. Você se entrega ao ponto de não saber o que é que acontecerá depois que você se levantar dali. Você não tem mais nenhum controle da sua própria vida. Você perdeu as rédeas, você perdeu a direção. Esse é o estado de espírito que entra um verdadeiro adorador. Hoje ele está aqui, amanhã ninguém sabe onde ele estará, meu irmão, porque adorar é surfar, é navegar sobre o vento do Espírito, que assumiu com prazer o controle de uma vida que foi entregue voluntariamente. Ele não pediu, eu mesmo fui e dei a minha vida. Aleluia. Obed-Edom, então, é escolhido por Davi. 2 homens são escolhidos para porteiro. Um deles é Obed-Edom. Ou seja, Davi está dizendo: esse aqui é o homem que tem autoridade para proteger a presença, para guardar a presença e para dizer quem pode entrar e quem não pode entrar. Por quê? Porque ele é o padrão de como a arca do Senhor deve ser tratada. Ele é o padrão de como a arca do Senhor deve ser desejada. Ele tem o sentimento correto de como a arca do Senhor deve ser recebida, de como a arca do Senhor deve ser honrada, de como a arca do Senhor deve ser tratada. Obed-Edom representa o sentimento correto que te abre o acesso ou te fecha o acesso à presença de Deus. Eu quero concluir, irmãos, dizendo para vocês o que é ser Tameon. O Tameon, quando nós recebemos essa palavra, foi a partir de uma visão que o Senhor nos deu, de construirmos um lugar para homens e mulheres adorarem ao Senhor no nível do homem interior, dia e noite. Agora escute. E essa é uma palavra que eu recebi do profeta César, e eu quero compartilhar com vocês. Obed-Edom é alguém que aprende a adorar
e porque aprendeu a adorar, recebe, hospeda a presença na sua casa. Mas hospedar a presença na sua casa é apenas uma fase transitória. Depois de aprender a hospedar a presença em sua casa, ele se torna uma autoridade sobre com qual sentimento e postura se deve entrar na presença da arca de Deus. O que significa isso? É que Obed-Edom é feito de um Zé Ninguém, que até então nunca tinha aparecido o nome dele na Bíblia. Ele é feito de um Zé Ninguém, mas que tinha um coração em Deus. Alguém apto para hospedar provisoriamente a presença. Por que provisoriamente? Porque o objetivo de Deus é que a sua presença fosse dada a todos. Então ele hospeda provisoriamente para se tornar uma autoridade do permanente. E o que é que eu estou dizendo aqui para profetizar sobre vocês? O Senhor está nos chamando para de hospedeiros provisórios a sermos aqueles que podem compartilhar com a igreja o sentimento correto para nos posicionarmos, nos comportarmos diante da sua arca. Obed-Edom começa sendo amigo de Deus, recebendo a presença por um tempo provisório em sua casa. Isso diz respeito a vocês aqui, Tameon. Mas esse não é o fim. O objetivo de Deus é que vocês possam ser aqueles que vão ensinar, cooperar, para que o corpo de Cristo saiba como honrar a presença de Deus adequadamente. Eu quero abençoar vocês com essa palavra, irmãos. Isso aqui agora não está mais dentro do meu encargo da palavra, mas do encargo da profecia. Eu estou liberando uma palavra profética, Joe. O Senhor está perguntando: eu posso hospedar minha presença provisoriamente aí? As pessoas saberão, a cidade saberá. A arca do Senhor está na casa de Obed-Edom. Por quê? Porque este não é o fim. O fim é levar vocês ao nível de autoridade, que depois vocês possam estar no lugar onde a arca vai estar para todos. E ali você possa dizer: meu filho, você vem aqui, eu preciso transferir um sentimento para você. Qual é o sentimento correto que nós temos que estar diante da arca do Senhor? Senão você não vai conseguir tocar e ser tocado. Você não vai conseguir ministrar e ser ministrado. O Senhor está nos chamando nesse tempo para transicionarmos daqueles que carregam para aqueles que auxiliam o corpo de Cristo a carregar a presença. Como um pai, eu exorto vocês, se vocês querem entrar nessa palavra a partir desse dia, assumam a postura correta de como vocês estão recebendo a presença de Deus, de como, quando vocês se reúnem, vocês estão honrando a presença de Deus, de como, quando vocês oram, vocês estão levando o Senhor a sério ou não. Eu estou aqui, irmãos, exortando vocês. É um tempo de aumentarem o nível de comprometimento com a presença de Deus, porque ouvir o Senhor é exatamente isso. Escutem, não é receber a presença no pessoal, é sobre ser uma autoridade para ensinar como lidar com a presença no coletivo. O Senhor quer fazer algo em Cuiabá. Eu tenho sentido o cheiro, eu tenho sentido, irmãos, uma brisa. Dessa vez eu cheguei aqui, desde o primeiro dia que eu cheguei, eu sinto os céus dessa cidade abertos. É um tempo de nós transicionarmos entre carregar na minha casa, no meu ministério, pastora, e podermos compartilhar com o corpo de Cristo, como porteiros da tenda, de que forma a presença deve ser tratada, de que forma a presença deve ser recebida. Falta, irmãos, em nós, na igreja, nesses dias, a postura adequada ao tratarmos com a glória de Deus. Eu quero chamar vocês, nós somos poucos,
Obed-edom era só 8 filhos. Nilson, os 8 filhos do cara se tornaram porteiros como ele. O que é que esse texto está nos dizendo? O DNA da presença foi transferido. O sentimento da adoração verdadeira foi transferido. Eles podem proteger o acesso. Ninguém vai entrar indevidamente se Obed-edom for o porteiro da arca. Se levantem, meus irmãos, nessa cidade. Se levantem diante do Senhor para darem ao corpo de Cristo aos seus irmãos. Se nós temos algo para cooperar, que seja a postura correta diante da presença de sua glória. Vamos orar. Onde estão os Obed-edoms desses dias, que vão ser achados dignos de receber a arca, enquanto o que é coletivo está sendo preparado? Quantos de nós vamos nos dispor a tratar a presença com a honra devida? Eu me lembro, irmãos, quantas vezes na minha imaturidade, eu perdi alguns compromissos porque eu estava com o Senhor e não vi o tempo chegar, não vi a hora chegar, e depois tinha que me envergonhar e pedir desculpa às pessoas. Mas o motivo é porque eu estava com o Senhor e a presença dele havia invadido a minha casa, o meu quarto, e eu não conseguia mais nem me lembrar que eu tinha outras coisas para fazer. Esse é o sentimento que eu quero de novo. Esse é o coração que eu quero de novo, onde a presença do Senhor importe mais do que tudo, onde só a sua presença basta, só a sua presença me satisfaz. Onde tua presença é tudo. Nós queremos entrar, Senhor, se o acesso ainda nos está aberto, e conhecemos o teu coração e sermos conhecidos por você, Senhor. Nos despimos de toda a arrogância, o orgulho, a altivez, para entrarmos e acessarmos o trono da graça. Não queremos guardar a presença só para nós. Nós queremos cooperar para que o corpo nessa cidade possa honrar a presença coletivamente. Dá-nos o mesmo sentimento, Senhor, dos homens e mulheres que não tinham ouro nem prata,
as revelações mais extraordinárias, impactantes, mas que tinham a presença, que guardaram o melhor, a boa parte, e que se tornaram autoridade para ensinar como a presença deve ser tratada, como a presença deve ser honrada. Ensina-nos de novo a desejar-te, a amar-te, não apenas com palavras intelectuais, mas com o coração quebrado, prostrado, como o coração de Maria, como o coração de Davi, como Samuel, com o coração de Obed-edom, de desconhecido, a porteira da tenda da arca. Se o Senhor disse que iria restaurar a tenda de Davi nos últimos dias, dá-nos o ministério da presença, dá-nos os desígnios da presença, dá-nos as marcas necessárias para sermos achados aptos a hospedarmos a presença. Presença santa, presença presente, presença gloriosa. Nós queremos você, nós desejamos você. Deixa-nos carregar a presença. Deixa-nos, Senhor, tocarmos o teu coração. Deixa-nos sermos tocados por ti.
Irmãos, nos dias que vocês... na semana passada, quando nós estávamos em festa, nesses dias em que vocês estavam celebrando a entrada nesse novo espaço, ao mesmo tempo 5 anos, a palavra que o Senhor havia trazido ao meu coração tinha correlação com o que foi pregado, mas havia uma outra coisa que a gente havia deixado para compartilhar nas mesas, e hoje foi um dia muito oportuno para falar sobre isso. A maneira como o Senhor falou ao meu coração sobre vocês foi sintetizado na expressão carvalhos de justiça de Isaías 61. E na verdade o que o Senhor falou com o meu coração é que o carvalho é um tipo de planta de raízes muito profundas, que tem como característica sobreviver às estações mais severas. Então ele passa pelo inverno aparentemente escondido, mas as suas raízes se aprofundam nos tempos de estio. E por isso ele tem a capacidade de ir crescendo o seu caule, expandindo a sua copa, ser um lugar de descanso para muitos outros. Vocês são a antítese entre carvalhos de justiça e outros tipos de carvalho, porque carvalho era uma vegetação típica de Israel. Carvalho representa uma estrutura robusta, capaz de hospedar ou de colocar debaixo da sua copa algo. Muitos terão estruturas grandiosas ao redor de vocês, mas não serão carvalhos de justiça. Vocês serão gente cuja estrutura, não necessariamente só física, mas espiritual, será capaz de hospedar gente para descanso debaixo das suas copas. E o Senhor me trouxe ao coração a característica que vocês serão revestidos, o texto diz, para pôr sobre os que estão em Sião vestes de... e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isso fala de um revestimento, e o objetivo para que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. A palavra que eu compartilhei com vocês no domingo tinha relacionamento com isso, porque a expressão, a esterilidade do texto que a gente utilizou fala de falta de raiz. O Senhor está nessa estação usando a vida do apóstolo Luís para dizer: aprofundem as raízes, do contrário vocês serão iguais aos outros. Hospedar a presença é justamente o que levará vocês a viver a outra parte do texto. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Mas vocês, verso 6, serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na glória dele vocês serão gloriados. Vocês não têm outro tesouro e outra herança a não ser a glória de Deus, irmãos. Poderosos por dentro, mas por fora enxutos. Vocês não buscarão outra coisa a não ser a glória de Deus. Vocês são um povo de raízes profundas. Alguém consegue ver a raiz de uma árvore, irmãos? Não. Mas elas comem de seus frutos. E o que o Senhor está falando é: não se encantem com uma estrutura nova. Vocês estão recebendo um sinal por fora para continuar aprofundando as raízes por dentro, para se tornarem esse lugar, como disse o apóstolo Luís, que será referência sobre com que sentimento se valoriza ou se hospeda a glória de Deus. Vocês precisam experimentar isso coletivamente, mas antes pessoalmente. É tempo de se tornarem peritos nisso. A palavra que traduz vocês hoje de manhã ficou mais clara: peritos em como valorizar e hospedar a presença. Que vocês guardem isso no coração, não só anotado no papel, e que desenvolvam isso ao longo dos tempos em que vocês estarão ainda nesta configuração. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra que você nos trouxe nessa manhã. Há uma partilha específica sobre os irmãos do Tameon Cuiabá, mas há uma memória espiritual a todos aqueles que receberam essa mesma identidade, Tameon. Nós somos o tipo Obed-Edom, a espécie de gente que altera toda a configuração da sua casa para dizer: na minha casa a presença de Deus é bem-vinda. Não num depósito ou num cantinho, bota no meio da sala. A casa é pequena, mas aqui tudo será movido de lugar para que ele seja bem-vindo. A gente levanta pela manhã dizendo: bom dia, presença de Deus.
A gente come ao redor da arca, a gente conta a história ao redor da arca, e quando alguém diz, eu quero visitar a sua casa, a gente diz, espera lá, vamos perguntar para ele o que ele quer fazer hoje. Porque aqui em casa, ele é um anfitrião. Ah, Senhor, eu imagino as manhãs em que Obed-Edom dizia, bom dia, Senhor, e ele ouvia dentro de si a voz dizendo, bom dia, Obed-Edom. Na simples casa de um levita, porque ele era um homem sem posses, ele ajustou tudo para colocar a presença. Para o israelita no seu dia, a presença de Deus era a arca era a presença. Ele estava recebendo Deus em casa, era mais importante do que receber o amigo rei. Por 3 meses, o tabernáculo de Obed-Edom fez história em Israel. E você gosta de contar essas histórias para o futuro, como você fez com a casa de Maria. Antes de ter um lugar para repousar definitivamente, Betânia foi o seu lugar de trânsito. Ensina-nos nesse tempo transitório a lidar com a sua presença, para quando você nos chamar a habilitar outros lugares, nós não transmitamos uma metodologia, mas um sentimento. Hospitalidade, antes a presença e depois ao órfão, a necessitado, a viúva. Aqui eles são bem-vindos, porque a presença tem lugar de centro. Nos ensina, Senhor, Espírito, nos ensina a sermos porteiros com excelência. Gente que sabe proteger e gente que sabe que tipo de coração pode acessar. Obrigado por nos lembrar o nosso legado de verdade. Aleluia. Obrigada, Jesus.